prometido, deu uma estruturada no nosso frameworkzinho básico para a gente poder testar agora os algoritmos, tudo bonitinho, fazer algumas considerações a respeito deles, tá? Tava bem zoado o código, inclusive a hora que eu tinha rodado na Naive falei, nossa, deu o mesmo resultado do anterior, é porque eu estava criando uma árvore de decisão dentro do Tenfold Class Validation, tá? É, então, mas de fato a árvore, o Naive acabou sendo melhor que a árvore de decisão que eu rodei agora aqui, tudo bonitinho. Então já deu uma estruturada, ainda não vamos dizer assim, o resultado final, onde eu quero chegar, mas já está bem melhor. Tá? Então fiz o seguinte. Bom, primeira parte das bibliotecas aqui continua a mesma, tá? Dei uma comentadinha aqui, o que é cada... Separei em grupos, né? Importação, modelo de classificação, esquema de avaliação, métrica, utilitários que eu preciso ao longo do tempo, tá? Cria uma parte de funções, tá? Então, todo o decorrer do código aqui para baixo, em algum momento a gente vai chamar essas funções. Eu vou explicar algumas delas para vocês, tá? Algumas delas, não todas elas, né? Mas alguns detalhes delas. Por exemplo, eu criei um pré-processamento de dicionário. O que isso significa, tá? Eu pego cada coluninha do meu pandas, do meu df, que vai vir aqui. Então, esse comando df columns, ele retorna a lista de colunas menos a última coluna, tá? E aí eu vou ver o seguinte, se essa coluna, tá, ela existe no dicionário. Lembra que a gente tinha feito aquele mapeamento de dicionário? Tá? Então eu fiz esse mapeamento aqui, ó, de conversão, fica tudo dentro do dicionário. Então eu já coloco o nome da coluna e mapeia para um outro dicionário, que é o mapeamento daquela coluninha, tá? Então todas as colunas de um data frame eu crio esse dicionário de conversão, caso precise de conversão, tá? E aqui em cima eu verifico se a coluna está no dicionário, tá? Porque às vezes já é numérico, eu não preciso fazer esse mapeamento, tá? E se tiver, aí eu vou puxar qual que é o mapeamento, tá? Por meio da coluna, naquele dicionário que eu estou recebendo aqui, e utilizo dentro do replace e jogo esse mapeamento para a coluna, tá? Então todo aquele mapeamento de ficar fazendo na mão essas coisas acabou, só vou criar o dicionário na mão, obviamente, e aí eu chamo essa função, tá? Também criei um pré-processamento de encoder. Lembra que a gente ia criar um encoder para cada coluna? Então também faço, ó, crio um dicionário de encoder, só que nesse caso eu só recebo o data frame, tá? E aí para cada coluna no meu data frame, exceto a última, que eu estou assumindo que a última vai ser minha classe, tá? Então vamos adotar essa conversão. Senão eu posso mapear tudo, né? Até a classe, para atributo numérico, tudo bonitinho, tá? Para esse momento nosso aqui, eu estou fazendo dessa forma. Tá? E aí, eu vou fazer o seguinte: eu crio um novo encoder, tá? Ajusto o encoder à coluna, então já dou o fit transform, que já vai me retornar a coluna transformada, igual nós estávamos fazendo, e jogo aqui para o meu df column. Tá? E no final, eu faço um mapeamento, né, dessa coluna, como entrada a coluna no meu dicionário, para esse encoder de coluna que eu usei. Para depois, na hora que eu for classificar um novo exemplo, eu só puxo esse encoder do dicionário, mudo, né, se a gente for automatizar isso daí no futuro, né, a gente vai botar fazer um processinho completo depois, até colocando isso na prática. Eu puxo esse encoder desse meu dicionário, né? Então, tipo, o cara deu atributo Outlook, eu vou lá, dicionário de encoders, Outlook, ele vem com o label encoder dele para poder fazer a conversão, tá? Eu só dou o transform nesse novo valor. Isso, tá? E aí depois eu retorno esse dicionário de encoders. Então, toda aquela parafernália que a gente estava fazendo, tá? Agora só resume-se a essa chamada aqui. Tá? Que já vai me devolver o dicionário de encoders e já vai encodar, vamos assim dizer, toda a minha coleção. Tá? Isso, lembrando que a gente fez o acordo, se não tivesse acordo, é só eu tirar o menos um daqui e encodar toda a coleção. Encoda a classe, não tem problema nenhum. Tá? Mesma coisa aqui em cima. Tá? Só para a gente conseguir ver a classe, depois na hora de classificar, que eu acho mais bonito, mas não precisa disso. Tá? Aí beleza, tá? Isso, tá? Eu fiz aqui o carregando bases, tá? Lembrando que a gente tem esse índice aqui do lado, ó, então carregando bases, carregando o header, né? E aí se você vai fazer o pré-processamento com o dicionário ou com o encoder, é só chamar essa parte ou chamar essa parte aqui, tá? Deixa eu apagar esse cara aqui que acho que sobrou. De qualquer forma, né? Depois de feito, a gente separa os exemplos aqui, sumindo novamente, que a minha coluna vai ser, classe vai ser a última. Para a base íris, né? A mesma coisa, já vem pré-processadinho, então ficou bem simples aqui. Tá?
E aqui é a área de testes, tá? Então eu criei uma função que é o result kfold cross validation, tá? Que me retorna um data frame do pandas, tá? Como que funciona esse cara aqui? Bom, esse cara vai receber um classificador, lembrando que todo classificador tem o fit e tem o predict, tá? Então, a convenção do scikit-learn e permite o processamento polimórfico aí, fazer isso para qualquer classificador, né? Recebo um conjunto de bases de dados, um y, então só com esses 3 parâmetros eu já me viro, porque os outros dos parâmetros, caso você não passe, está fixo na função, tá? E aí é o seguinte, aí eu crio um data frame vazio com essas colunas, iteração, acurácia, microrevocação, tarará, 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 tarará. E como que eu faço para adicionar uma linha nesse pandas? Eu crio um dicionário, tá? Igualzinho, com as entradas iguaizinhas às colunas que eu tenho aqui, tá? E uma vez que eu tenho esse dicionário, eu dou um append, tá? Com ignore index igual a true, que é ignorando o índice, senão eu tenho que falar qual que é o índice que eu quero dar o append. Se eu não falar e colocar esse ignore index igual a true, ele sempre adiciona no final. Só que o que ele faz? Ele retorna um novo data frame, ele não mexe no original, tá? Então, faço results igual results, ponto, append data frame. Deixa eu só ver se esse append tem um in place igual a true. Não pensei nisso ainda, mas append pandas. Eu acho que da última vez que eu procurei não tinha achado, mas enfim. Não tem um in place não. Tá? Então vai ter que ser desta forma mesmo. Bom, então aqui eu vou pegando um dicionário que eu tenho com os mesmos valores das colunas, adicionando. E onde que eu pego esse dicionário? Eu criei essa função evaluate, que recebe o conjunto de rótulos verdadeiros, y_true e o y_pred, e aí chama o accuracy score, o recall com microaverage, recall com macroaverage, etc. E vou adicionando todas essas informações nesse dicionário vazio. E no final eu retorno esse dicionário. Ao retornar esse dicionário, ele ainda não tem essa informação de iteração, então adiciona a iteração nele. Acho que agora faltou dar um contador mais um, né? Contador igual contador mais um. Nem tinha reparado, estava sendo tudo um aqui. Legal, estava sendo tudo um. Que beleza. Tá? E aqui no meio, né, obviamente, que eu crio aquele mesmo objeto que a gente estava criando, do stratified kfold. O número de splits vai ser igual a n splits. O shuffle vai ser igual ao shuffle que está vindo do parênteses, tá? Só que aqui eu vou colocar shuffle k, para não confundir. Aqui vai ser n splits k. Shuffle k. Tá? Não tem problema de desambiguação, porque ele vai falar, ó, o shuffle lá da minha função vai ser igual a esse shuffle. Qual que é esse shuffle? O shuffle que existe aqui. Então, a princípio, não tem problema de desambiguação. Tá? Estou fazendo só para não haver qualquer tipo de confusão. Mas funciona dessa forma. Tá? E o random state, vou chamar aqui de random state k também, da mesma forma. Random state k. Tá? E aí, aquele mesmo procedimento lá do stratified kfold que a gente tinha visto. Aí eu chamo o classifier fit, né, para ajustar ao conjunto de treinamento e rótulos de treinamento. Tá? Crio as predições, o vetor de predição, e aí chama aquela função evaluate, passando os rótulos reais, que é o y_test, e os rótulos que eu predisse no conjunto de teste. Tá? Aí adiciono mais um item, né, naquele meu dicionário que eu recebi aqui, que é a iteração corrente, e adiciono esse dicionário com os resultados no meu data frame aqui do pandas, tá? E no final retorno esse data frame. E aí agora para eu testar fica muito simples, ó. Vamos supor que eu quero a íris, né? Então load íris, então meu xy é a íris, tá? Então aqui na minha área de teste, ó, resultado vai ser igual a chamada daquela função. Aqui eu passo o classificador, posso criar inclusive o classificador aqui, já para não ter confusão, tá? E conjunto de dados que eu tenho, tá? E os respectivos rótulos. Ao chamar, né, ele me retorna
Opa, shuffle K. Falta um Hzinho ali. Tá. Ao invocar, né, eu falei que ele retorna um data frame dos resultados, que é esse daqui que eu tinha criado, né? Com a iteração, a acurácia, a microrevocação, tralalá, tralalá, tralalá. Então tem um resultado aqui, ó, da acurácia do Decision Tree Classifier, no caso, né? Para cada uma das iterações, não só a acurácia, né? Quanto as demais medidas. Tá? Então, inclusive, tem conjuntos aqui que ele acerta 100% das vezes, tá? Na íris. E aí, o que eu posso fazer? Ó, dentro do Pandas, né, ele tem uma função describe, que aí ele pega cada atributo do dataset e vai extraindo estatísticas, né? Então, no final do Tenfold Cross Validation, a gente faz a média, né? Então, eu tinha criado, jogava tudo para uma lista, né? E no final eu chamava o statistics.min para tirar a média, tirava a média da lista. Aqui, se eu chamar o describe, ele vai já tirar a média, desvio padrão, quartil e os cambal aqui, de todas essas colunas que contêm as minhas medidas de avaliação. Então, pelo menos a média da acurácia vai ter, a média da microrevocação e etc. E o desvio padrão, né? O quanto que está desviando das médias. Então, é interessante não só ter modelos acurados, mas cujo desvio padrão é baixo, porque às vezes, tipo, você tem lá, na média, 80, aí o desvio padrão dele é 20. Então, tem vez que dá 100%, tem vez que ele dá 60% de acurácia. Tá? Então, um modelo bem estável, tá? E aqui a gente vê, por exemplo, né, que no caso da acurácia, o Decision Tree tem uma acurácia média de 0,94. Tudo bem? Então agora acabou aquela zona de algoritmo, etc. Agora eu quero testar o Naive Bayes, Gaussian NB, né? Então Gaussian NB, bonitinho, resultados do Gaussian NB para cada iteração. Roda aqui, ele tem uma média um pouquinho melhor que a da árvore de decisão nesse caso aí, que é o 0,953, beleza? E aí você quer, eu quero testar lá para weather, tá? Aí você carrega o weather, vamos utilizar esse dicionário de conversão, por exemplo, né? Pré-processamento do Pandas. Opa, eu tinha pré-processado antes, meu filho. Ih, mas não dá nem o tipo do que tá dando, pera aí. Ah, tá, nossa, eu chamei o pré-proc pandas 2 vezes, besta. Eu já tinha encodado o negócio, entendi. Tem agora no meu DF, ó, só para vocês verem. Já está encodado, vamos assim dizer. Tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa, né? Separação do x do y. Oxi. Ah, peraí. Esqueci de um pequeno detalhe. Por que eu apaguei esse cara aqui? Data é igual np array do meu df. Agora sim, na verdade eu vou até juntar esses caras aqui num só. Só pra gente conferir. O x aqui e o meu y tá aqui. Beleza, então simplesinho. Agora com pandas, no caso tá tudo encodado, eu vou rodar o categorical naive Bayes por categorical. Oxi. Ah, peraí. Nfolds n splits k é igual a 3. Uai. O que aconteceu com o meu x e com o meu y?
x tá aqui, y x ponto shape y ponto shape 14. Uai, agora eu não entendi. Resultado scaffold found input inconsistent number of samples 15,5. Eita, nós. Tava dando todo aquele erro porque o cabeçudo, né, em vez de usar y teste, cadê você? Agora que eu organizei o código. Aqui tava y true e eu tava usando y teste, não sei porque eu coloquei y true, tá? Em algum momento eu tinha feito a predição para fazer um teste, tinha gerado um y true que estava carregado no Python e ele estava usando aquele y true, tá? Então era esse o problema. A partir do momento que eu mudei o conjunto de dados novamente, ficou com o y true anterior, e aí estava dando diferença do shape. Fala, pô, tô tentando comparar um array que tem 15 posições com um array de 150, que era o que estava carregado lá do exemplo da Iris. Tá? Então foi esse o problema. Durante os testes eu tinha gerado y true e ficou carregado em memória, e aí ele estava usando... Desculpa, tinha usado um y teste que estava em memória, tá? E aí eu estava recebendo um y true que em nenhum momento estava sendo utilizado aqui. Era só isso, estava dando problema, tá? Agora eu só fui perceber a hora que eu resetei o kernel, que ele apagou tudo da memória e que eu vi qual que é o erro que estava dando. Tá? Do resto aqui, então, tá tudo certinho, tá? Até rodei aqui, inclusive, os resultados para ir com categorical naive Bayes lá para o weather, né, que a gente estava vendo, deu uma média aqui de 70% de acerto. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Já é uma primeira versão desse framework, né, mas a gente consegue melhorá-lo bastante e ainda vamos melhorar um pouquinho mais. Mas pelo menos agora para a gente testar, a gente só precisa instanciar um algoritmo aqui, o resto, pré-processamento, as coisas, já está tudo muito bem feitinho e organizado. Vai ficar mais fácil, menos confuso, não vai dar aquele problema, tá dando o mesmo resultado anterior, porque tinha algoritmo sendo instanciado dentro do for, do cross-code validation, nada disso, tá? Então era isso, pessoal. Até a próxima.